Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em duas etapas-chave das licitações públicas. Muitas vezes elas ficam meio na sombra, né? Falo da homologação e da gestão do contrato que vem depois. São momentos decisivos mesmo. Exatamente. E olha, para essa nossa conversa, a gente tem um material bem interessante aqui. Sim, temos um guia prático sobre a nova lei, a 14.133, que é ótimo para quem está começando, e também um exemplo concreto, um edital lá de Carmo do Cajuru, em Minas, para construir uma UBS. E não só isso, né? Temos também um manual de procedimentos bem detalhado da FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas. E claro, sempre bom ter como referência as orientações do TCU, que ajudam a gente a entender as melhores práticas. Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar por que essas fases são tão importantes, tanto para a administração pública, né, quanto para a empresa que ganhou a licitação. E discutir um pouco as boas práticas, o que realmente funciona, o que pode dar errado. É isso aí. Vamos nessa. Vamos lá. De forma bem direta, assim, a homologação é como se fosse o último carimbo de qualidade do processo todo. É quando a autoridade responsável olha e diz: ok, tudo correu dentro da lei, o resultado é este e é válido. Entendi. E aí, depois disso, começa a gestão contratual, que não é só assinar o papel, né? É acompanhar de perto, dia após dia, para garantir que aquilo que foi combinado seja entregue direitinho. Certo. Então vamos por partes. Começando pela homologação. Depois daquela fase intensa de lances, análise de proposta, checagem de documento, como é que se oficializa tudo isso? Boa pergunta. Porque o edital do Carmo do Cajuru que a gente tem aqui, ele é bem específico. Lá no item 13.1, a linha D, diz que a autoridade competente, no caso deles, o prefeito, pode adjudicar, que é basicamente dizer fulano venceu. E isso declarar formalmente o vencedor. E depois homologar a licitação. Parece ser a confirmação final mesmo, né? Tipo, validado. É exatamente essa a ideia. A homologação funciona como uma última checagem de segurança, sabe? Tanto da legalidade quanto do mérito. A autoridade tem que conferir se tudo antes, julgamento, habilitação, seguiu as regras. As da lei e as do edital. É a chancela final, então. Justamente. Atestando que, olha, essa proposta que ganhou é boa, atende ao que a gente precisa, ao interesse público. O manual da FEMIG até mostra essa sequência direitinho. A adjudicação, aí vem a homologação e depois um termo de conclusão. Faz sentido. Então, a homologação é aquele sinal verde. Tipo, processo ok, pode contratar. E é bom frisar que não é um ato qualquer, né? É uma decisão formal, com peso. No caso lá de Minas, do prefeito, é uma assinatura que libera a contratação de fato. Totalmente. Agora, e se pintar algum problema antes dessa homologação? Boa questão. O que acontece? As nossas fontes aqui prevêem algumas saídas. Se aparecer alguma ilegalidade grave, daquelas que não tem como consertar, sabe? A licitação inteira pode ir por água abaixo, ser anulada. Anulada. Tipo, cancela tudo. Exato. O edital de Carmo do Cajuru menciona isso e o manual da FEMIG também, citando a nova lei. É como se o processo tivesse um defeito de fábrica, um vício legal insanável. Entendi. Mas tem outra possibilidade também, a revogação. Que é diferente da anulação, certo? Sim, bem diferente. A revogação não acontece por ilegalidade, acontece por conveniência, por oportunidade. Talvez a administração perceba, depois que a licitação começou, que, sei lá, o orçamento mudou drasticamente ou que aquele objeto nem é mais tão necessário assim. Ah, uma decisão mais de gestão, então. Isso. É uma decisão administrativa, não por um erro no processo. Tanto o edital quanto o manual da FEMIG falam dessa possibilidade. E nesses casos de anular ou revogar, a empresa que estava na disputa tem como se defender? Tem sim, e isso é fundamental. O edital mesmo reforça e a lei garante. Tem que ter o contraditório e a ampla defesa. Ninguém pode ser prejudicado sem ter a chance de se manifestar, de apresentar seus argumentos. Isso é importante para a segurança jurídica, né?
Com certeza. E mostra porque é tão vital que todo o processo, desde o planejamento inicial, seja feito com muito cuidado, com rigor, para que a homologação seja só uma etapa natural e não um ponto onde tudo pode desandar. O TCU vive batendo nessa tecla. Processo bem feito evita dor de cabeça depois. Ok, então, homologação feita, contrato assinado, poderia parecer que a parte difícil acabou, né? Mas aí começa outra fase, talvez até mais delicada, que é gerenciar esse contrato no dia a dia. Pois é, aqui a coisa pega fogo mesmo. O guia para iniciantes que a gente tem aqui, ele tem uma seção bem direta, gerenciando o seu contrato com sucesso. E o manual da FEMIG também dedica uma parte enorme, a seção 5 para isso. Fica claro que assinar é só o começo da história. Sem dúvida. E essa gestão, olha, ela é crucial por muitos motivos. Primeiro, é o que garante que o objetivo da licitação, a obra, o serviço ou bem, vai ser alcançado do jeito que se esperava, com a qualidade certa. Faz sentido. Segundo, é a forma de proteger o dinheiro público, garantir que cada centavo pago tenha uma contrapartida real, um serviço bem feito, um produto entregue conforme o combinado. É a fiscalização na prática. Exato. E mais, é na gestão que você monitora prazos, verifica a qualidade de perto, tenta antecipar problemas, sabe? Riscos que podem surgir, problemas na entrega, necessidade de algum ajuste no meio do caminho. Que sempre podem acontecer, né? Sempre. E tudo isso está ligado àqueles princípios que o manual da FEMIG menciona: eficiência, eficácia, legalidade, o interesse público e, claro, a economicidade, usar bem o recurso. E pensando na empresa que ganhou, o guia para iniciantes dá umas dicas boas, né? A primeira, óbvio, é cumprir o contrato. Prazo, especificações técnicas. O contrato modelo de Carmo do Cajuru detalha bem isso. O básico, né? Cumprir o combinado. Mas tem mais. Manter a comunicação fluindo com o fiscal do contrato, lá do órgão público. Ser transparente, isso me parece chave. Fundamental. A empresa também precisa olhar para os próprios riscos, né? O que pode atrapalhar ela a entregar o que prometeu. E talvez o mais importante, documentar tudo. Cada passo, cada conversa, cada problema e solução. Isso protege a empresa e dá clareza para a relação. Perfeito. Essa documentação é ouro, tanto para a empresa quanto para a administração pública. E você tocou num ponto nevrálgico. A comunicação. Nem sempre ela flui bem, né? Exige esforço dos dois lados. Imagino que sim. E do lado da administração pública, quais são as boas práticas? O que o edital e o manual da FEMIG destacam? Bom, aí o ponto central é a fiscalização ativa. Não é ficar esperando sentado. Certo. Começa com uma coisa formal. Designar oficialmente um ou mais fiscais para o contrato. Tanto o manual da FEMIG quanto o edital de Carmo do Cajuru exigem isso. E tem um detalhe interessante que o manual da FEMIG levanta: a importância de separar as funções. Como assim separar as funções? Idealmente, quem planejou a licitação ou quem julgou as propostas não deveria ser o mesmo que vai fiscalizar o contrato, para ter um olhar mais imparcial, sabe? Evitar conflito de interesse. Interessante. Mas isso deve ser um desafio na prática, né? Especialmente em órgãos menores, com pouca gente. É um desafio enorme, sem dúvida. Mas é um princípio de boa governança. O trabalho desse fiscal é intenso. Ele tem que acompanhar de perto, registrar tudo, tipo num diário de obra, identificar qualquer falha e cobrar a correção formalmente. O famoso pegar no pé, mas de forma documentada. Exatamente. E se o problema for mais cabeludo, o fiscal não está sozinho. Ele tem que buscar apoio técnico, jurídico, do controle interno. O manual da FEMIG deixa isso claro. Certo. Que mais? Outro pilar: pagamento condicionado. O edital de Carmo do Cajuru é taxativo. Só paga o que foi medido, conferido e aprovado pelo fiscal, seguindo o cronograma. Nada de adiantar dinheiro por serviço que não foi feito. O dinheiro acompanha a execução real.
Isso. E como contratos são coisas vivas, especialmente os mais longos, muitas vezes precisam de ajustes. Aí entra o gerenciamento de mudanças. Aditivos, essas coisas. Exato, tem que ter procedimento claro para formalizar alterações via termos aditivos. Seja para aumentar ou diminuir o serviço, mas sempre dentro dos limites da lei, como diz o edital. O manual da FEMIG até diferencia. Termo aditivo é para mudança grande, que mexe na essência e precisa de análise jurídica antes. E tem outra coisa. Tem um apostilamento, que é para registrar coisas mais simples, que não alteram o contrato em si. Tipo aplicar um reajuste, que já estava previsto no índice. Não precisa da mesma formalidade toda do aditivo. Entendi a diferença. E por falar em reajuste? Aí entram os mecanismos para manter o equilíbrio econômico-financeiro. O contrato não pode ficar defasado, né? O manual da FEMIG e o edital falam do reajuste, ligado a índices, geralmente anual, da revisão, para fatos novos e imprevisíveis que desequilibram tudo, e da repactuação, muito comum em contrato de serviço contínuo, tipo limpeza, vigilância. São ferramentas para garantir que o preço continue justo ao longo do tempo. Exatamente. Outro ponto importante: gerenciamento de riscos. O ideal, como o manual da FEMIG sugere, é ter uma matriz de riscos já no planejamento, que vai para o contrato. Essa matriz tenta prever o que pode dar errado e já diz quem é o responsável por aquilo. Tipo, se chover muito e atrasar a obra, de quem é a responsabilidade? Por exemplo, além da matriz, o próprio contrato tem cláusulas para isso. O que acontece em caso de atraso, força maior, responsabilidade por danos a terceiros. O edital de Carmo do Cajuru tem várias dessas. E se a empresa simplesmente não cumpriu o que foi combinado? Aí a administração tem que ter como agir. É a aplicação de sanções. O edital lá de Minas lista várias. Advertência, multa por atraso, multa por falha na execução. E pode chegar a coisas mais sérias. Pode. Suspender o direito da empresa de licitar com aquele órgão por um tempo, ou até declarar a empresa inidônea para contratar com qualquer órgão público. São as penalidades mais graves. Pesado. Mas imagino que não seja de qualquer jeito, né? De forma alguma. Tem que seguir um processo certinho, garantindo sempre o direito da empresa de se defender, de recorrer. O edital detalha isso, e o manual da FEMIG até cita a legislação que rege esse processo. Certo. E no final de tudo, quando o serviço acaba ou a obra termina? Chega o recebimento do objeto. E também não é só dar um ok informal. Tem etapas. Primeiro um recebimento provisório para verificar com calma. Depois, se tiver tudo certo, o recebimento definitivo. E para obra, tipo a UBS lá de Carmo do Cajuru, deve ter um monte de exigência para esse recebimento definitivo, imagino. Com certeza. Geralmente pedem certidões de que a empresa está em dia com imposto, INSS, FGTS, pedem as plantas as-built, que mostram como a obra ficou de verdade, o diário de obra original. O edital lista tudo isso. É uma checagem final completa. No caso da UBS, o edital fala em 5 anos para a estrutura. E o contrato ainda detalha a responsabilidade por vícios, defeitos que apareçam depois, sejam eles visíveis ou aqueles escondidos. Uau, é bastante coisa mesmo. Então, tentando amarrar as pontas, a gente viu que a homologação é esse portal, né? A validação final do processo licitatório. Isso, selo de conformidade. E depois dela, a gestão do contrato é esse acompanhamento constante, ativo, para garantir que o que foi planejado e contratado realmente aconteça. Perfeito. E a ligação entre as duas fases é total, né? Um bom planejamento lá no começo, antes mesmo da licitação ir para a rua, facilita demais a vida na hora de gerenciar o contrato. Faz todo sentido. Se você tem um estudo técnico preliminar bem feito, um termo de referência claro, como o manual da FEMIG tanto bate na tecla, se usa minutas de contrato que já foram testadas, se tem uma análise jurídica prévia caprichada, a chance de ter problema lá na frente diminui muito. Menos surpresas desagradáveis. Exatamente. A homologação nesse cenário ideal só confirma que essa base foi bem construída. E a gestão do contrato é o trabalho de construir em cima dessa base, garantindo que o resultado chegue para a sociedade com qualidade. Então, para resumir o que a gente tirou daqui, homologação não é só burocracia.
é um ponto de controle essencial. E gestão de contrato é trabalho contínuo, fundamental para o sucesso final. Exige atenção dos dois lados. Sem dúvida. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar. Será que uma gestão de contrato que vai além do feijão com arroz, sabe? Que busca ser mais colaborativa, mais transparente, será que isso poderia construir uma relação de confiança mais forte entre o governo e as empresas? Interessante. E essa confiança, talvez, pudesse abrir portas para mais inovação, algo que o próprio manual da FEMIG incentiva, ou para achar formas ainda melhores de usar o dinheiro público nas próximas contratações. Fica aí para a gente pensar.